Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Coronel Camilo, do PSD. Sempre um prazer recebê-lo no estúdio da TV Assembleia. Muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado, é uma satisfação, não só podendo estar aqui, mas prestando auxílio aí de informar os nossos cidadãos. Vamos falar sobre segurança pública, mas antes de mais nada eu queria que o senhor se apresentasse ao nosso telespectador. Aliás, para quem não conhece, o deputado Coronel Camilo já esteve aqui no estúdio da TV Assembleia, eu me lembro, ele foi o entrevistado do Arena Livre, falávamos de segurança pública, mas depois disso se tornou vereador na cidade de São Paulo, cumprindo mandato, candidato a deputado, eleito. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua história como parlamentar. O trabalho que teve na Câmara Municipal, que pode ser espraiado, e muito bem espraiado, para os outros 645 municípios, deputado. Então vamos lá. Bom, primeiramente, eu tenho 33 anos na Polícia Militar de São Paulo. Os últimos 3 eu comandei a Polícia Militar de São Paulo. E antes de comandar a Polícia Militar, eu comandei 2 anos a região centro. E aí eu acho que começa toda a história, por que eu estou aqui. Então, eu sou um defensor da polícia comunitária, né? Ou seja, do trabalho sempre junto com a população, sempre interagindo, né? Qualquer solução perene, ela tem o envolvimento da sociedade. Sim. Então, a polícia não é diferente. Então, a gente trabalhou na região centro aí com um enfrentamento da desordem muito forte, aí tive um contato muito forte com a comunidade. E depois de 2 anos na região centro, fui convidado a ser comandante-geral da PM. Aí assumi o comando da PM. O trabalho foi, acho que bem, porque depois o governador que assumiu convidou para permanecer, né? O governador Sim. Serra me convidou, depois o Alckmin me convidou para permanecer. E a gente fez um trabalho sempre muito próximo da população, sempre ouvindo. E mais que isso, valorizando as pessoas. O meu trabalho dentro da Polícia Militar foi de muita valorização dos policiais. Desse homem, dessa mulher, desse jovem que se interessa em entrar na polícia. Isso deu resultado, nós tivemos os menores indicadores da história de São Paulo. A taxa, uma das taxas que se usa para medir a criminalidade, que é a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, ela chegou em 10,02, né? Chegamos a níveis absurdos de 35 em São Paulo. Caímos para 1/3. Caímos para... Aliás, puxando as médias para baixo, porque no Brasil ainda superamos 27. O Brasil ainda está lá. Estamos lá em cima Tem ainda. Estados brasileiros que estão quase 100. Aqui em São Paulo é 10, né? 10 um pouquinho, 11 agora. Então isso deu muito resultado. E aí quando eu deixei o comando da instituição, fui convidado pelo nosso então prefeito Gilberto Kassab, falou, pô, você não aproveita aí, você entra na... Toda essa expertise na área de segurança e aplica pública. Agora. Mesmo porque tivemos um trabalho muito forte, junto, uma parceria forte com o município, Sim. que foi a Operação Delegada. Né? Ou seja, usar os policiais no momento de folga para poder trabalhar para o município. Aliás, policial fardado, diga-se de passagem. Ou seja, a visão que tem a população é do policiamento ostensivo. Ele vê a presença física do policial ali. E isso faz toda a diferença. Faz, não tenha dúvida nenhuma, né? O policial fardado no Brasil, né? Em alguns países até o pessoal não tem essa sensação de segurança como aqui, Sim. quando vê o policial fardado. Então, aqui, para que todos entendam, a Operação Delegada, o policial ele é convidado, né, por adesão, ele não é obrigado, ele é convidado. A participar, recebe pelo município, Sim. É um convênio com o Estado, então ele pode usar viatura, pode usar armamento, fardamento e Sim. recebe pelo município. Então ele está prestando um serviço para o município, mas por estar fardado, ele Sim. leva a segurança. Aonde implantou a Operação Delegada, teve uma redução de 60%, mais ou menos, da criminalidade. Sim. Em média, né? Alguns lugares mais. 25 de março chegou a 82% de queda. Então isso trouxe muita segurança para a população. Pela primeira vez se sentiu mesmo a mudança na sensação de segurança para melhor no centro Sim. de São Paulo. Eu queria que o senhor falasse um pouco também da experiência. A gente está falando do centro da cidade, onde o senhor comandou, mas como fica a questão das periferias também? Porque no centro passam milhões de pessoas, há muita visibilidade. Como ficam as periferias? Aliás, eu estou até provocando o Coronel Camilo. Eu sei que ele é nascido em Ferraz de Vasconcelos, na vizinha a minha Poá, e eu queria que o senhor falasse um pouco mais dos arrabaldes do município. Como fica a segurança lá? Ali não demanda mais segurança, já visto que tem mais terrenos baldios, menos iluminação pública, como fica? Fica mais difícil de se fazer segurança. Fica mais difícil. Mas nós tomamos bastante cuidado com isso no comando da instituição. Sim. O nosso comandante hoje também está. Então, quando eu assumi o comando da corporação em 2009, a gente usou uma estratégia. Nós mandamos as forças táticas e a rota para as periferias da cidade. São policiamentos mais voltados aos crimes mais complexos, uma tropa mais especializada. Mas a população também reconhece isso? A população reconhece e gosta.
Na realidade, essa queda de 72% dos homicídios, quem sentiu mais foi a população da periferia. Porque nos grandes centros, né, isso é no mundo todo, nos grandes centros eu tenho crimes contra o patrimônio, porque eu tenho poder mais concentrado, né, e o patrimônio maior. E na Quando periferia, eu saio crimes contra a vida. Crimes contra a vida. Então, eles sentiram mais a redução. Então, o que o Estado precisa fazer é isso, dar atenção nas periferias. Então, a maioria das ações que a gente fazia lá, ações contra o alcoolismo e contra as drogas, né, para que todos saibam, a maior parte dos crimes de homicídio, eles são praticados por arma de fogo e tem envolvimento de droga e de álcool, e acontecem nas periferias. Então, precisamos estar mais na periferia. O Estado precisa ir mais para a periferia. O Estado que eu digo, o município, o Estado, a União. A presença física do Estado. Física, porque é onde é mais carente. Aqui no centro, se você pedir para trocar uma lâmpada, é capaz de 2, 3 horas já ter trocado. Na periferia é capaz de demorar alguns dias. Né? A atenção é diferenciada. Isso precisa mudar isso, precisa mudar a atenção à periferia. Então isso aconteceu, deu muito certo naquela região e a gente levou essa operação delegada que a gente estava comentando para Guaianazes, para Itaim Paulista, né? Para Santo Amaro, para Capela. Mas, de alguma maneira, essa operação delegada não tinha dentro de suas virtudes, vamos dizer assim, tentar regular o comércio irregular de rua, os camelôs, que acabavam pegando também contrabando, descaminho, roubo e outras coisas, né? Então, na realidade, o município também tem um papel fundamental na segurança. Existem estudos aí de que 60% dos crimes no mundo são crimes de oportunidade. E na oportunidade, o maior fator que influencia é o meio ambiente. Então, onde eu tenho pouca iluminação, onde eu tenho muro quebrado, onde eu tenho pichação, onde eu tenho camelô irregular, não é o camelô. Um ar de abandono, o senhor fala? De abandono ou de caos, né? Sim. Por exemplo, aconteciam 15 a 20 ocorrências no viaduto Santa Ifigênia, quando tinham lá 260 barracas. Sim. Entendeu? Não é o camelô, mas é o ambiente que ele cria. Né? Aquele caos urbano ali. Aquele caos, é onde o marginal pode se esconder, pode fugir facilmente. E na periferia também isso estava acontecendo. Então, com a ida da operação delegada, também isso diminuiu lá. Ou seja, a presença do poder público, isso é fundamental. Nós temos algumas imagens, algumas fotos, e eu queria que o senhor marcasse primeiro o seu papel à frente da tropa como comandante-geral da Polícia Militar e comentasse as ações que foram feitas, de maior visibilidade, que as pessoas realmente sentem, deputado. Então vamos lá, as principais ações à frente da Polícia Militar, eu diria assim que fundamental foi a valorização dos policiais. Nós criamos cafés da manhã para valorizar o policial, trabalhamos junto ao governo em aumentos salariais, reajustes salariais. Uma imagem aí do café da manhã, esse é um café da manhã? Esse é o café da manhã. É um momento diferenciado, né? De congraçamento mesmo. Congraçamento, esses policiais, eles são convidados do estado inteiro, ou seja, vem lá de Presidente Prudente, o comandante escolhe as ocorrências melhores, ele vem com a família, aí não está aparecendo, mas ele vem com a família, é homenageado na frente da família e o soldado, que é o nível menor da instituição, está junto com o comandante-geral, que é o nível maior da instituição. Isso mexe diretamente com a autoestima dele. É o reconhecimento. É o reconhecimento. Chegamos a fazer 72 cafés da manhã. Cada 15 dias nós fazíamos. E o inverso também. Quando eu não fazia café da manhã, eu ia até o interior, reunia 1.000, 2.000 policiais, dava o microfone na mão deles e deixava eles questionar o comando-geral, dar sugestões para que melhorasse. Isso quebra a inibição também, porque de alguma maneira, quando o senhor faz um salto que sai do praça, do soldado, do sargento, para chegar até o comandante-geral, para eles parece uma dificuldade tremenda, né? Tem gente que nunca quando o senhor cria esse atalho aí. É importante que isso aconteça, né? Em toda a instituição. É lógico que você não vai poder atender os 100 mil, mas com certeza uns 70, 80 policiais trouxeram informações que representam os 100 mil. Isso é importante a gente ter o nível, porque quando você, mesmo sendo uma instituição extremamente organizada, muitas vezes a ordem dada não chega exatamente como ela deveria na ponta da linha. O inverso é verdadeiro. As necessidades que são passadas pelos praças, pelos soldados, pelos cabos, nem sempre elas chegavam. Então a gente adotou uma outra postura no Comando Geral também que deu muito certo, que foi abrir canais de comunicação com a tropa. Então, além de nós abrirmos aí esse café da manhã, os encontros que a gente chamava de audiências com a tropa, nós fizemos o inverso. Abrimos as redes sociais, então os policiais poderiam
podiam, né, naquela época, passar e-mails diretamente para o Comando Geral, Sim. colocavam informações na intranet para eles, eram os primeiros a saber. Então, desatando nós, né? Desatando nós. Se ia sair um uniforme novo, eu primeiro colocava na intranet para os policiais saberem e depois eu comunicava à imprensa. Porque é muito ruim ele chegar na imprensa e o jornaleiro falar, pô, você vai mudar a viatura, vai mudar o uniforme. Mas o uso da tecnologia, principalmente as redes sociais, é uma via de mão dupla. Também como responder, já que a notícia chega em avalanches e muito rapidamente, deputado. A estrutura da polícia permite isso. Permite. Nós criamos lá um centro de inteligência para lidar com todas as informações que chegavam, Sim. não só de dentro, mas de fora da instituição também, e criamos um centro de comunicação social em 2010. Para quê? Para receber tudo que vem também da mídia. Sim. Então, o que vinha das reportagens, a gente tratou tudo, sempre respondeu tudo, e valorizamos muito o policial. Na área de imprensa, nós deixávamos o policial comentar. Eu vejo uma imagem do senhor com uma criança no colo também, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa imagem. É a polícia comunitária. Vamos falar sobre esse aspecto. Esse é o espírito da polícia comunitária, desde criança, o reconhecimento. A criança que não teme a polícia, ele se reconhece com a polícia. Aliás, a criança não teme a polícia. E se eu pudesse dar uma sugestão aqui para os pais que estão nos ouvindo, procurem aproximar a criança do policial, né? Falem quando tiver um problema, tiver qualquer circunstância de perigo, que procure o policial. Conheça o policial do seu bairro, da sua base comunitária, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre a polícia comunitária. Então, o entrosamento da polícia é fundamental com a população. Sim. Quem sabe o que está acontecendo na rua é o cidadão que mora naquela rua. Sim. E eu preciso dessa informação como policial. Eu preciso da informação. O policial precisa trabalhar com inteligência. Para trabalhar com inteligência, a matéria-prima é informação. Quem tem é o cidadão. Então, se não houver essa aproximação, essa informação não chega para a polícia. As pessoas ficam com medo, não informam a polícia, o ambiente fica cada vez mais degradado. Então, nós temos que aumentar o sentimento de pertencimento. As pessoas têm que cuidar de tudo. Cuidar não significa ir lá resolver. Então, vamos dar um exemplo no caso da polícia. Passou numa praça, tem 2 menores consumindo droga. É visivelmente droga. Liga para a polícia. Está com medo de ligar para a polícia? Liga para o 181, que é o Disque Denúncia. Disque Denúncia. A única coisa que não pode fazer é ser indiferente. Sim. Se for indiferente, falar, não, esse problema é meu, da polícia. O que vai acontecer? Daqui um tempo não são 2, são 10, são 20, sim, ou vão chegar a 1000, como chegou ali na casa, sim, da Cracolândia. Pois é, não começou com 1000. Não começou. Começou com um ou outro e foi então, deixando de lado. A participação é fundamental, é verdade, né? E é só uma questão de atitude, né? Sim. Agora, a polícia devia estar lá? Nem sempre a polícia consegue prever tudo e, aliás, o poder público não é onipresente. Não consegue estar em todo ponto. Ele até faz um planejamento, trabalha com muita inteligência, coloca a viatura onde tem probabilidade do crime acontecer. Sim. Mas a viatura, com o policial fardado, tudo eles disfarçam, eles saem. Então é importante a população colaborar também. Cobrar da polícia, mas também fazer a sua parte. Quero algumas ações do senhor enquanto vereador na Câmara Municipal de São Paulo. Eu também tenho umas imagens aqui, inclusive esse trabalho na periferia, na atenção aí aos rincões, a parte mais distante do centro e mais desassistida em termos de Estado e no caso da Prefeitura. Então, a periferia deve sempre receber a nossa atenção do poder público, sempre. E nós trabalhamos no enfrentamento da desordem. Quando você vem para o centro de uma cidade, seja aqui, Ribeirão, São José, ela está mais organizada. Quando você vai para a periferia, essa desorganização aumenta. E sim, aqui na cidade de São Paulo aconteceu um fato que começou na praia, isso lá em 2003, que eu me lembro, que eu já estava na Secretaria de Segurança, abrir o capô do carro, aumentar o som e fazer uma música na rua. Sim, são os chamados pancadões, é isso? Nós temos a imagem ali. Ainda não é o pancadão, né? Quando começa o show, ainda é uma música na rua. Sim. Mas já tem irregularidade, né? Ou seja, show na rua. Perturbação? A perturbação e tal. Mas isso evoluiu muito. As pessoas aqui na cidade de São Paulo começaram, alguns compraram veículos em que o som instalado dava até quase 10 vezes o valor da van. Só para ter uma ideia. Sim. E chegavam a 110, 120 decibéis, né? Isso deixa surdo. Mas sem ser o problema só da desordem, isso começou a ser usado pela criminalidade como um bom local para se traficar droga, para se vender bebida. Em vez de fazer o delivery com um aviãozinho, junta todo mundo no meio da rua, na praça. Ali mesmo. E ali. E o pior que isso, começou a virar
baderna. É isso que a gente chama de pancadão. Então não somos contra nenhum tipo de música, nem funk, nem samba, nem nada. Somos contra a desordem, porque sabemos que isso traz o ambiente propício para o crime, e acontece o crime. Esses pancadões, só para ter uma ideia, em alguns deles, ocorrem 400 por final de semana. 400 na cidade de São Paulo? Você pegar sexta, sábado e domingo, 400, desde 100, 200 até 2.000 pessoas chegam a ser reunidas nesses locais. Quem mora naquela região não consegue sair de casa, se tiver que socorrer alguém, nós já tivemos uma vez que usar o helicóptero para ir buscar alguém, para tirar perto, para poder trazer para o hospital, porque já estava numa situação muito ruim, não estava conseguindo sair de casa. E acontecem brigas, desavenças, caminha para tiros. desordem, briga, desavença, sexo com menores, droga. Alguns desses pancadões, né, acontecem muito mais na Zona Leste, na Zona Sul, e vamos dizer por quê. Para a mulher poder participar, para a menina, né, uma condição para que ela seja melhor atendida lá e tudo, é que ela vá sem calcinha, só para ter uma ideia de como isso é. E normalmente menores, né? Então isso virou uma baderna. Então a gente criou uma lei... Mas por outro lado, deputado, quando não há, por exemplo, pontos de lazer, então, de cultura, na ausência disso, o pancadão não serve para aglutinar essa energia desse jovem? Então, aí é outro trabalho que nós fizemos junto à prefeitura e que, infelizmente, nenhum dos dois a nossa prefeitura caminhou bem. Fomos falar com o secretário de Cultura, com o secretário lá de Defesa lá das minorias, lá que na época, não lembro o nome da secretaria, mas era o Netinho de Paula. Para quê? Para criar espaços para os jovens se divertir. Tem que criar. E outra, com o mínimo de organização, para não entrar droga, para não ter crime. 100% não evita, mas o mínimo sem organização nenhuma vira uma baderna mesmo. Você tem crianças ali de 5, 6 anos até pessoas de 50 anos. Então, criar espaços para os jovens se divertir. E não deixar que isso aconteça, porque quando começa, não é um problema de polícia, e vai para todos que estejam nos assistindo. O pancadão, quando ele começa, ele é o quê? Som alto, é problema da prefeitura, né? Psil. Segundo, show na rua, não pode, é problema da prefeitura. Terceiro, comércio de bebida na rua, se for para maiores, essas três coisas não são crimes, mas são posturas municipais. Agora, se a prefeitura não faz a intervenção e aquilo progride, aí vira bagunça, aí vai ter problema de polícia mesmo. Droga, sexo, bebida para menores. Bom, eu gostaria de falar de algumas ações no âmbito do Estado. Aliás, eu vejo com curiosidade aqui uma foto, que é uma selfie com policiais do choque. Eu queria que o senhor comentasse comigo essa imagem, que inclusive é bem recente. Temos essa imagem aí com o policial do choque. Isso é muito diferente do que a gente assistiu em junho e julho de 2013, quando a polícia ou agiu com excessiva truculência ou ficou na defensiva, levando pedrada. E como é que o senhor explica essa mudança? Olha essa foto aí, que realmente aproxima, que mostra que a polícia é amiga, está ali para preservar a ordem e a segurança de todos. Aliás, se fala, da divergência entre números na Paulista, 210 mil, segundo o Datafolha, e a polícia falando em 1 milhão de pessoas. Eu queria que o senhor até comentasse aí com crianças, comentar cada uma das coisas. Vamos lá. Então, primeiro, né, a polícia está aqui para proteger o cidadão, em todas as questões. E uma delas é o direito de manifestação. Comandei essa região centro, acontecem no centro de São Paulo todos os dias, de 3 a 5 manifestações. Manifestações são essas reuniões que vamos lá para protestar sobre alguma coisa. Isso é manifestação. Diferente de evento. Evento, por exemplo, São Silvestre, Réveillon são eventos. Mas manifestações acontecem de 3 a 5 e a polícia está lá para garantir. E a polícia sempre age assim. A polícia, na realidade, é o que nós vimos agora. A polícia é o quê? Trabalhar junto com a população, defendendo a população. Tanto é que dessas manifestações quase ninguém ouviu falar da polícia. Aonde a polícia intervém? Quando há quebra da ordem. Tá? Então a polícia ela se norteia por 3 princípios básicos. Direitos humanos, gestão pela qualidade e polícia comunitária. Direitos humanos, respeitar as pessoas, respeitar ao extremo as pessoas, só fazer a intervenção quando houver quebra da ordem, é isso que acontece. O que aconteceu nas manifestações lá de 2013? Houve quebra da ordem, houve vandalismo, houve destruição. Confronto, literalmente, black blocs de um lado, polícia do outro. Bom, segundo, polícia, melhores práticas, com GPS na viatura. É por aí que a polícia garante que aquelas imagens, que tinha 2 milhões de pessoas, tinha 2 quilômetros de via, a polícia calcula a quantidade de pessoas por metro quadrado. Isso é um software que é o Copom Online, ele tira a foto, ele
põe mais ou menos quantas pessoas tem por a densidade e Sim. chega ao número de pessoas que tinha na Avenida Paulista naquele momento. Então, eu posso ratificar aí que os números da Polícia Militar estão corretos, né? A forma de calcular, ela é técnica e é por instrumento, é com comparativo de densidade. Sim. Mas essa é uma questão menos... Normalmente se falava que a polícia desidratava as manifestações, colocava muito menos gente. Agora a partir de 2010 para cá, ela começou a usar um software ligado ao Copa Online. Sim. O helicóptero filma e se pega a quantidade de pessoas por metro quadrado. Se é de 2, se é de 4, se é de 6, né? E aí você calcula a quantidade de pessoas. Paulista, 2 quilômetros. 2 quilômetros, outro tem um pouquinho menos ou mais, dependendo Bom, se chega a um número muito próximo da realidade. Esse é um ponto. Só para falar dos 3 princípios, então, respeitar as pessoas. Segundo, trabalha com técnica, tem GPS na viatura, tem câmeras nos helicópteros, tem câmeras pela cidade. E polícia comunitária, que a gente já comentou, que é para ter a melhor informação. Agora vamos falar das manifestações de 2013. Sim. 2013, assim, a polícia tem uma técnica já. Ela tem procedimentos operacionais padrão. Ela já tem como abordar, o que tem que falar. Quando o policial fala lá, pare, que é polícia, ele não está falando à toa. Isso é uma norma internacional de direitos humanos. Sim. Tem que se identificar. Sim. Quando ela usa a arma aqui, por exemplo, isso é um procedimento operacional, chama posição sul. Então, ou seja, ela tem quando ela tem uma técnica própria. Quando, às vezes, há uma intervenção política, e fala para a polícia, agora você não deve usar a bala de borracha, sim, agora você não deve socorrer, isso é um grande erro, e foi o que aconteceu naquele momento. Houve algumas interferências de como agir que não deviam ter sido feitas. Aí a polícia começou a ficar leniente, né? A polícia estava acompanhando e as pessoas começaram a quebrar a Paulista. Virando, inclusive, viaturas da Polícia Civil, quebrando agência bancária, agências de automóveis, concessionárias. Então a polícia ela tem que ser firme. Mas ela tem que ser constantemente firme e no momento que precisa, ela tem que parar, ou seja, ela tem que ter o limite ali, ou seja, que é a lei. Quebrou, interfere, prendeu, acabou, beleza. Aí o que aconteceu? Faltou firmeza naquele momento da ação policial e depois houve uma reação acima do que foi necessário naquela quinta-feira. E que talvez tenha até provocado mais pessoas a irem para as ruas para enfrentar a polícia desnecessariamente. Porque aí houve uma indignação, né? Porque aconteceram alguns excessos naquele momento. Sim. E a população de bem desceu para a rua e falou, pô, não é isso que eu quero. E aí nós tivemos 60, 60, 100 mil pessoas na rua. Sim. E pena que esses movimentos não continuaram sadios e houve a interferência aí, ou seja, houve a manipulação dessas grandes manifestações sadias pelo movimento dos Black Blocs. Sim. Só temos 2 minutos, coronel, e eu gostaria de falar com o senhor, aliás, em cima de uma foto aqui do soldado Rafael. Eu queria que o senhor comentasse comigo, porque é tão difícil ser policial nos dias de hoje. Está aí a imagem do Rafael. Esse Rafael Camilo Passos, né? Ele vi esse menino pequeno. Conheço os pais, a mãe, Maria José, trabalhou comigo quase 6 anos no Clube dos Oficiais da Polícia, na área de tecnologia. O pai, que é Camilo Passos, José Camilo Passos, trabalhou comigo no Bombeiro, hoje coronel da reserva, né? E esse menino perdeu a vida agora simplesmente por ser policial. A farda estava, parece, no banco de trás do carro? Era um grupo de cinco infratores da lei que tinham saído de um pancadão. Na Vila Maria, perto da favela lá da Funerária, que é uma comunidade da Vila Maria. Vieram ali para o Tucuruvi e viram o carro estacionado. A intenção deles era abordar o carro, que estava esperando alguém para sair, que era o primo dele, que estava esperando ele para sair, para entrar na residência e roubar a residência, fazer refém. Só que o que aconteceu? Quando eles emparelharam o carro para fazer a abordagem, o menino que estava na frente, ele estava armado, que era outro aluno oficial, e eles viram a farda no banco de trás. E quando viram a farda, já falaram, é polícia, e começaram a atirar. Já acertaram o menino que estava na foto, que é o Camilo, e infelizmente já na cabeça. E o que estava do lado revidou, né, e saiu do carro ainda atirando, matou um dos marginais, né, e feriu mais 2, e depois já deu a informação na imprensa, tudo na rádio da polícia, e a rota, né, próximo do meio-dia, encontrou os outros 3, eles resistiram à prisão e acabaram falecendo. Mas eu queria chamar a atenção para um outro ponto, para todos que estão nos assistindo. A difícil missão de ser policial, né, numa cidade e num estado como São Paulo. Aqui, o risco de um policial morrer
nós estamos falando lá em 10 por 100 mil, só para terem uma ideia, o policial é 60 por 100 mil. O risco do policial em São Paulo morrer é muito maior. Seis vezes mais. E números que talvez a população não conheça. No Comando Geral da PM, por 3 anos, eu perdi em média 60, 70 policiais por ano. Em média, 15 em serviço. Policiais feridos, eu tive uma média de 500 a 600 policiais. 300 em serviço, 200 fora de serviço. Ou seja, é uma atividade de alto risco. E quem é o policial? É o irmão, é o seu irmão, é o seu filho, como no meu caso, meu filho é tenente. Aliás, só um comentário, né? Quando falaram aí, quando mostraram a foto do Camilo, 5h30 da manhã aconteceu o fato. 6h30, o meu chefe de gabinete me ligou perguntando se meu filho estava bem, se tinha participado de tiroteio, porque confundiram o nome do menino, era Camilo. Sim. Mas é muito difícil ser policial em São Paulo, nós precisamos valorizar cada vez mais o policial, reconhecer que essa é uma profissão difícil, mas extremamente importante para garantir a democracia no Estado e no nosso Brasil. Voltaremos ao tema. Parabéns por sua eleição, sucesso no seu mandato. Volte mais vezes à TV Assembleia. Eu que agradeço, contem sempre comigo. Eu conversei com o deputado Coronel Camilo, do PSD. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.